Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaína. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, esse vídeo aqui é mais para falar sobre o jogo que acabou, né, de terminar agora. Um jogo que a gente pensava que o Vasco ia levar a vitória, né? Mas, cara, pela terceira vez o Vasco, né, sai de campo com gosto amargo, né? Isso aí. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, né? Peço a sua colaboração. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados pelo Brasil, pessoal. Esse vídeo é mais para falar sobre o jogo, pessoal. É o jogo que teve um atraso muito grande, né? Muita chuva em Belém, bastante chuva mesmo. O jogo atrasou em 15 minutos, depois o, o árbitro deu mais 30 minutos, o jogo era para começar às 4h30, as chuvas, chuvas pesadas, 15 minutos antes o juiz, né, o árbitro avaliou, depois o jogo era para começar às 4h30 e começou às 5 horas. Por fortes chuvas, bastante chuva lá em Belém. O estado lotado, né? O, o Remo está com 5 a 6 partidas que não perde em casa, né? O Remo jogou no erro do Vasco, a realidade é essa. O Vasco entrou com o Léo Jardim no gol, PH pela lateral direita, Cuiabano pela lateral esquerda, Alan Saldívia, Robert Renan na zaga, Cauã Barros, Thiago Mendes, Tietê. Lateral esquerda, ataque pela lateral esquerda, Andrés Gomes, Rojas pela direita e Andrés Gomes e o DVD centralizado. Galera, o Vasco começou bem, muito bem, foi para cima da bola, com domínio de bola, mas aos 5 minutos o Rojas bota uma bola na trave, fez uma jogada lá muito bonita e bota aquela bola na trave. O Rojas entrou bem, jogou muito bem, só pecou lá no segundo tempo. O Andrés Gomes não se fala, o cara é um leão dentro de campo, o campo encharcado, o Andrés Gomes jogou muito, porque ele é um jogador muito veloz, aí atua pela lateral esquerda, campo encharcado, impede muita coisa do jogador, impede muito do jogador jogar melhor. Mas o Andrés Gomes, para ele, parece que não tem tempo ruim, né? Foi o autor do gol, numa jogada linda lá do Thiago Mendes. No primeiro tempo, o Vasco dominou o jogo, até os 15 minutos, dos 15 aos 20 minutos, o Vasco dominou o jogo, tinha um domínio de bola e tal, mas aí começou a errar bastante. DVD ficou impedido no primeiro tempo, só no primeiro tempo, por 3 vezes. O Renato Gaúcho até reclamou, não aceita tanto impedimento. Renato Gaúcho passou a semana toda treinando, não viajou para a Argentina, ficou com os titulares, treinou a semana todinha. E aí, os erros do Vasco, o Remo começou a gostar do jogo. Teve 3 jogadas perigosas lá por erros do Vasco. O primeiro tempo terminou 0-0. E aí veio o segundo tempo, o Renato Gaúcho não mexeu na equipe, voltou com a mesma equipe do segundo tempo. E numa jogada lá, linda lá de Andrés Gomes com Thiago Mendes, que partiu, houve uma tabela na área e a bola sobrou lá para Andrés Gomes, que deu aquele chutaço lá e fez o gol aos 10 minutos do segundo tempo. O Vasco foi para cima aos 10 minutos do segundo tempo, no início do segundo, aos 10, 15 minutos do primeiro tempo e ele 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco foi para cima, teve essa jogada, esse lance do gol aí, o Andrés Gomes estava merecendo fazer gol. Eu até falei aqui que o Andrés, no vídeo de logo cedo, eu falei que o Andrés Gomes ia fazer um gol, mas também falei que o Vasco ia ganhar 2-0 e não ia levar gol. E aí, aos 17 minutos, o Cauã Barros, uma jogada lá na zaga, machucou o tornozelo, o JP, o garoto JP entrou no lugar do Cauã Barros,
E aí o DVD também não estava bem, né, nem no primeiro tempo, foi 3 impedimentos, o Renato Gaúcho reclamou, e entrou o Brenner no lugar do DVD. O Brenner também não entrou bem, não vi nenhuma jogada lá que a gente é, achasse que ele fez alguma coisa, o Brenner também não entrou bem. É, e aí o campo molhado, o jogo pesado, disputado, né, o, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, por aí, 25 minutos, o Remo voltou a gostar do jogo, o Vasco começou a apagar de novo, mais uma vez, né? Mais uma vez. E aí, aos 30 minutos, 32 minutos do segundo tempo, o Rojas, uma jogada linda lá de Andrés Gomes com Thiago Mendes, que partiu pela lateral direita, deixou o Rojas na cara do gol, né? E o Rojas bota aquela bola para fora, não deu para entender. Não tem como perder uma bola daquela, não, porque aí o Vasco ia matar o jogo aí, fazia 2-0, e o Rojas bota uma bola daquela para fora, cara. E é jogador, né? Estava bem no jogo, muito bem. O Rojas jogou o tempo todinho bem, o primeiro tempo jogou todinho, se movimentou muito em campo ali, né, lá na lateral esquerda também, ele jogou muito pela lateral esquerda, no meio ali, jogou bem, mas, cara, perder um gol daquele ali, num jogo desse, não é para perder um gol daquele ali, porque ali fazia 2-0 e matava o jogo. E aí o Remo já vinha gostando do jogo, vinha gostando do jogo, e aí, quando o Rojas perdeu esse gol, Renato Gaúcho já sacou o Rojas e colocou o Marinho Inestrosa, né, que também não fez essa jogada. Fez um lance lá, mas não fez essa jogada toda. O Vasco apagou no campo lá. E houve um, um cruzamento lá e o zagueiro, né, do Remo fez o gol de cabeça, o gol de empate, subiu sozinho, mais uma vez, uma falha da zaga. E o Thiago Mendes subiu na frente, mas não alcançou a bola. O Alan Sardilha vinha chegando atrasado e o jogador, o zagueiro do Remo subiu sozinho, não teve como Léo Jardim defender aquela bola, e empatou o jogo e foi para cima e gostou do jogo. O Remo foi para cima, começou a gostar do jogo, cara. E aí, aos 30, é, o gol foi aos 39 minutos, né? Aos 35 minutos, aos 42 minutos, o Renato Gaúcho fez a última substituição, colocou o Spinelli no lugar do Tietê, já faltando pouco, 3 minutos para acabar o jogo. Eu, eu, eu para mim, na minha opinião, eu entrava com o Spinelli ali. O Spinelli é mais de área, mais forçado, porque o DVD não jogou bem. A entrada do Brenner também, para mim, na minha opinião, não foi boa também. Eu, eu ali, eu colocava o Spinelli, que é mais reforçado, chama mais a atenção da, da zaga, né? Preocupa mais a zaga, mas o, o Vasco apagou e o Remo conseguiu empatar o jogo aos 39 minutos. E aí, cara, e aí foi aquele jogo que parece que foi um balde de água fria. A gente jogou bem, estava bem, mas erramos muito, perdemos muito gol. Né? O primeiro tempo ali era para ter feito ali uns 2 gols ali, porque o passe final não chegava. Né? Houve, do lado do Vasco, houve chutes que levou perigo ao Remo, mas, cara, foi muito erro no primeiro tempo. No segundo tempo entrou bem até os 15 minutos também. Depois do gol, parece que começou a errar também, cara. E aí só teve o lance lá de Rojas, né, que o Thiago Mendes deixou ele na cara do gol, ele conseguiu botar aquela bola para fora, não conseguiu fazer o gol, né, chutou fraquinho, viu? Mas aí mais uma partida, né? O Vasco vinha numa crescente muito boa. O jogo contra o Curitiba vinha com a vitória, saiu na frente, deixou empatar, faltando 5 minutos. Contra o Botafogo, saiu na frente, deixou empatar e levou aquela virada também, já no fim do jogo, um absurdo. E agora, mais uma vez, a vitória fora de casa, deixou escapar pela mão, pelos dedos, né? Começou a ganhar o jogo também, foi na frente, saiu na frente e de repente
né, leva esse gol aos 39 minutos, um jogo que vamos sair lá a equipe vai sair de lá com um sabor amargo, mais uma vez. A vitória não veio, o Vasco ficou em 11º colocado, ainda tem os resultados de hoje, podendo ser ultrapassado por mais, podendo perder a 11ª colocação para aí umas 3 posições por aí, né, porque tem o jogo do Botafogo, que pode ganhar, ultrapassar, tem um jogo entre Grêmio e Internacional, que um ganhar ultrapassa também, se uma vitória de qualquer uma ultrapassa. E, cara, tem outros jogos aí, o Santos, se ganhar, depende, também pode ultrapassar, dependendo do saldo do gol. Mas é isso aí. Mais uma vez, deixamos escapar a vitória, né? Os últimos 3 jogos, deixamos escapar uma vitória, levamos uma virada e agora deixamos escapar outra vitória, mas a vitória fora de casa não sai. Agora Renato Gaúcho passou a semana toda treinando com esses jogadores, né? Com certeza Renato Gaúcho não saiu bem pelas falhas que houve, né? Pelas chances de gols que perderam, e a gente, né, fica triste, porque eu acreditava na vitória, o Vasco jogou bem, né, no início dos tempos, mas depois começou, deixou a levar, como o Thiago Mendes falou lá, né, no fim do jogo, eu, na repórter lá, disse que mais uma vez apagou. Acontece um apagão, nem tem que focar mais nisso aí, tem que entrar ligado 100% no jogo, foram as palavras do Thiago Mendes, a repórter. Isso não pode acontecer, começar na frente toda vez, levar um empate. Já no final do jogo, parece que dá um apagão e acontece essas coisas, cara. É difícil, né? Mais uma vez, amanhã seria um domingo de alegria, que a gente ia ficar lá, né, um pouquinho mais acima da tabela. Agora estamos na 11ª colocação, com 13 pontos, podendo perder lá, descer mais na tabela lá para 14º, 15º. E é isso aí, galera. Esse vídeo é mais para isso aí, às vezes para meio triste, né, para quem é vascaíno, apaixonado pelo clube, como eu sou, como vários torcedores são, a gente com a vitória na mão e deixa escapar dessa maneira. Pessoal, é só isso. É assim, um desabafo. É triste, né? Amanhã, no domingo, era para ser um domingo mais alegre, com a vitória do nosso querido e amado Vasco da Gama, mas isso aí faz parte do futebol. Lembrando que o Renato Gaúcho reclamando sempre falta de jogador, né, de elenco, é isso aí. Pediu jogadores de qualidade, o Vasco, Limar Lopes está aí, campo, sondando jogadores. A janela do meio do ano abre dia 20 de julho, dá para contratar jogador, se antecipar aí, trazer jogadores de pontas, para que o Vasco tenha um bom elenco, um elenco forte para disputas como essa aí. A gente não deixar escapar a vitória assim, né? A saída de Cauã Barro também foi muito ruim. Ali o Cauã Barro é um gigante ali na frente da defesa. E é isso aí, galera. Galera, por enquanto é só isso. Hoje foi só lamento, né? Tristeza pelo empate. Não foi tão ruim porque foi empate, mas a gente estava esperando uma vitória e o Vasco deixou escapar mais uma vez. Galera, por enquanto é só. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos. Tchau, uma boa noite a todos, fico com Deus.